dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que vocês todos tenham uma ótima quinta-feira. Então, vocês estão preparados para mais uma aula? A nossa aula de hoje será de História. Vocês lembram que agora no capítulo 5 estamos falando sobre a evolução dos meios de transportes, né? Desde quando começou até os dias de hoje. Principalmente do automóvel, né, que é usado até hoje. A evolução dele, desde quando começou até os dias de hoje. E hoje iremos falar sobre os outros meios de transportes, meios de transportes ao longo do tempo. Então, vocês sabem que os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, não sabem? Então, no tempo dos índios, não tinha meios de transportes. Eles se deslocavam a pé pelos territórios indígenas, né? Pelo território brasileiro. Eles se deslocavam de um lugar para o outro a pé. E também utilizavam um meio de transporte aquático, que era a canoa. Né? Então, além deles andarem a pé, o meio de transporte terrestre eles não tinham. Tinha o aquático, que era a canoa. Com a chegada dos portugueses, eles trouxeram animais. Eles viram que eles precisavam, né, de animais para se deslocar em grandes distâncias e também para fazer carregamentos. Então, os portugueses trouxeram animais como o cavalo e o boi. Então, quando eles trouxeram o cavalo e o boi, no Brasil surgiram novas formas de locomoção, de se locomover de um lugar para o outro. Logo após, veio a liteira. A liteira é essa cadeira coberta, né? Conduzida por dois homens. Esses dois homens eram escravos, né? Porque no tempo dos portugueses, eles trouxeram escravos, pessoas que se tornaram escravos deles, e essas pessoas vieram da África, né? Então, esses dois homens carregavam esse meio de transporte. E aqui, nesse meio de transporte, cabia apenas uma pessoa, no máximo duas pessoas. Então, eles carregavam essa liteira, o nome dela liteira, por onde as pessoas iam. Tinha algumas delas que eram carregadas, eram conduzidas por animais. Quando o peso era muito grande, o que eles faziam? Colocavam animais para conduzi-la. Também, gente, nessa época tinha esse meio de transporte aqui, ó. Vocês sabem que meio de transporte é esse? Ele se chama palanquim. Olha como era o palanquim. Isso mesmo, é o que vocês estão vendo. É uma rede presa a uma vara. E era carregada por dois homens. E vinha aqui o seu senhor, né? Esses eram escravos dele, ou ele pagava para ser carregado aonde fosse o seu destino. Aqui só cabia uma pessoa. Então aqui é uma rede com uma vara e eles carregavam a pessoa ao seu destino. Então o nome desse meio de transporte era o palanquim. Logo depois, gente, surgiram as charretes. Olha como era a charrete. A charrete, esse veículo aqui, era puxado por cavalos. Tá vendo? Essa daqui é pequena. Tinha charretes maiores que eram puxados por 2 cavalos, por 3 cavalos. E era utilizado para transportar pessoas. Essa daqui cabia no máximo 2, mas tinha charrete que cabia até mais pessoas.
Gente, esse meio de transporte charrete tem muitos lugares que até hoje ela serve como atração, né, turística. Os turistas passeiam de charretes, tem lugares, né, como Campos do Jordão, tem charrete e outros lugares. Tem charrete e as pessoas passeiam por aqueles lugares com ela. Mas por muito tempo ela foi meio de transporte em que as pessoas utilizavam por muito tempo. E ela hoje em dia é mais conhecido, foram se transformando, né? Porque ela é mais sofisticada, mas hoje em dia um meio de transporte muito parecido com ela é a carroça. A carroça é muito parecida com a charrete, é puxada também por cavalos e até hoje a carroça é muito utilizada. Até aqui mesmo na cidade, em grandes cidades não, mas em pequenas cidades e no interior, né, no campo, a carroça é muito utilizada. E a charrete, ela ainda hoje tem tradição e ela é mais usada hoje em dia em cidades que tem muitos turistas e é uma atração. Logo depois veio esse meio de transporte aqui, ó, que é o bondinho. O bondinho é um veículo que se desloca sobre trilhos. Olha só, vocês sabem aqueles trilhos que os trens se locomovem? Então, os bondinhos também eles se locomovem por trilhos, mas nem sempre foi assim. Primeiro vieram os bondinhos puxados por animais. Eles não eram elétricos, né? Eles eram puxados por animais. E depois surgiram os bondinhos elétricos. Então, primeiro vieram os bondinhos puxados por animais e depois que veio os bondinhos elétricos. Esse aqui mesmo é elétrico, ele não é puxado por animais. Ele anda sobre trilhos. Esse meio de transporte, o bondinho, ele passou a ser o principal meio de transporte de muitas pessoas ao longo dos tempos. E é possível ver esse meio de transporte, bondinho, até hoje em algumas cidades. É muito difícil, mas ele é visto até hoje em algumas cidades, como até atração turísticas também, né? Por ele ter sido tão famoso, ele passa a ser hoje em dia uma atração turística. E depois, gente, veio o automóvel. E o automóvel nem sempre foi assim, né? Vocês lembram que vocês estudaram sobre o primeiro automóvel, tanto no mundo como no Brasil. Ele cabia poucas pessoas, né? Ele não era sofisticado desse jeito. E a Pro colocou aqui uma foto de um automóvel recente, em que esse automóvel ele já é sofisticado, né? Ele já é bem atual. Então, esse veículo aqui, ele é movido a motor. Ele é capaz de transportar pessoas e quando é aqueles automóveis maiores, é capaz de transportar cargas, né? Então, tem um automóvel, tem um caminhão, tem aqueles automóveis maiores que são possíveis de transportar cargas. E esse daqui é possível transportar pessoas e lá no seu porta-mala pode transportar alguma carga pequena do condutor e dos passageiros. Esse meio de transporte hoje em dia ele é mais rápido do que todos esses outros, né? Então as pessoas estão satisfeitas, só que ficam mudando só o modelo, a quantidade da velocidade, hoje em dia também é mudado, mas as pessoas chegaram aonde queriam chegar, a esse meio de transporte aqui. Então, crianças, vocês viram a importância dos meios de transporte ao longo do tempo?
que as pessoas, né, utilizavam. Desde muito tempo, as pessoas já precisavam de meios de transportes para se locomover, para ir de um lugar para o outro, né? Desde muito tempo. Desde o tempo dos índios, eles já precisavam, né? Mas eles não tinham o meio de eles andavam a pé. E o único meio de transporte deles era a canoa, que andavam nos rios, né? A evolução chegou com a chegada dos portugueses. Então vamos ver novamente todos os meios de transporte ao longo do tempo. Então, olha, o cavalo, né? Veio o cavalo e o boi primeiro. Depois vieram as liteiras. Olha as liteiras. Será que todo mundo possuía uma liteira? Será que todos podiam andar numa liteira? Não, né? Pouquíssimas pessoas, só aquelas senhoras e os senhores, né, que podiam andar numa liteira, que tinha, né? Depois veio o palanquim, que era essa rede, nessa vara, né? E só andavam senhores ou que podiam pagar o que tinham. Vieram também depois a charrete, né? Esse meio de transporte tão bonito que até hoje as pessoas utilizam. Vieram também os bondinhos. E por último, o automóvel. Então é isso, crianças. Qualquer coisa, a Pro estará disponível no Zap. A atividade de vocês será no caderno, tá bom? Tá lá no roteiro as perguntas e a atividade de vocês será no caderno. Até a próxima aula e grande beijo!